the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters not away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river. One said not long ago, Alguém disse, não faz muito, if this discernment and this healing and so forth was of God, the Catholic hierarchy would have it. se este discernimento e esta cura e assim por diante fossem de Deus, a hierarquia católica teria tido isto. Why didn't the Jewish hierarchy have it? Por que a hierarquia judaica não teve isto? It wasn't born in the palace. Isto não nasceu no palácio. It was born in a stable. Isto nasceu em um estábulo. He didn't have needlework garments to put on, Ele não tinha vestimentas bordadas para vestir, but the rags off the back of a yoke of an ox. mas os trapos tirados do dorso de uma junta de bois, Laying over a pile of manure. The Son of God. deitado acima de um monte de esterco, o Filho de Deus. The tabernacle in which God lived in.
o tabernáculo no qual Deus viveu. That's how he decided to come. Foi assim que ele decidiu vir. We have to have turned around collars and frock-tailed coats and big fine churches and golden steeples. E nós temos que usar camisas de traje a rigor e fracos e grandes finas igrejas e torres douradas. This will be a sign. You'll find him in swaddling's cloth, wrapped in swaddling's cloth and laid in the manger. Isto será um sinal. Vós o encontrareis em panos, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. There's a sign unto you. Há um sinal para vós. God dwells in humility, Deus habita em humildade, not in pomp. não em pompa. That's always been the devil's idea. Essa sempre tem sido a ideia do diabo. God comes in humility. Deus vem em humildade. That'll be a sign. Isso será um sinal. Not a lesser God, but a man. Não Deus menor, mas um homem. A man. Um homem. He cried like a baby when he was a baby. Ele chorou como bebê quando ele era bebê. He played in the streets like a boy when he was a boy. Ele brincou nas ruas como menino quando ele era menino. He worked in the carpenter shop with Joseph as a man at work. Ele trabalhou na carpintaria com José como homem no trabalho. He ate when he was hungry. Ele comia quando ele estava com fome. He sweated when he was hot. Ele suava quando ele estava com calor. He cried when he was sorrowful. Ele chorava quando ele estava triste. He was a man. Ele era um homem. Bom dia, irmãos. Bom é estar aqui na presença de Deus, na casa do Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 190. Com tua mão segura bem a minha.
José Alves. É com o senhor. Nós vamos ler os salmos, irmãos. Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai, colocando nossas vidas em Tua presença nesta hora. Que o Senhor seja conosco, Pai, mais este dia. Que possamos ser recompensados pela palavra que queremos ouvir nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Pela graça do nosso Deus, nós estamos aqui de volta. Foi uma vitória durante mais uns 60 dias de lutas em prol de uma cirurgia, né? Exame de risco, e tivemos que fazer exames mais rigorosos, porque as suspeitas dos médicos era que as minhas artérias estavam todas entupidas. Foi a avaliação do médico aqui de Iporá e também na consulta com um dos melhores cardiologistas do Brasil, Dr. Joaquim Manuel. Mas, para surpresa para o médico, Dr. Joaquim, ele ficou até assim um pouco assustado. Arregalou os olhos para mim e disse: eu não esperava esse resultado. O senhor está melhor do que um moço de 17 anos. Abriu lá a marquete dele e falou: olha, por dentro do seu coração, nem um pequeno arranhão. E suas artérias e veias estão todas limpinhas. E eu quase que falei baixinho para ele: isso é a vitamina K2. Mas eu não posso falar porque eles não aceitam, não é? A gente tem que saber tratar com os médicos e respeitar dentro da sabedoria, da direção, o seu conhecimento, porque eles são médicos. Mas, pela graça de Deus, tudo transcorreu de uma forma muito descansada. A cirurgia que não era necessária.
mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Através daquela cirurgia que não foi tão fácil, né? Abrir a barriga, abrir a bexiga, mas me deixou muito descansado em relação ao sistema cardíaco. Como ele disse para mim lá, para você sofrer um infarto, só se o Criador quiser. Então a gente fica descansado nisto, principalmente depois de haver tantas suspeitas por outros médicos, né? Aí vem então o milagre. E nós estamos recuperando. A cirurgia, ela é como se fosse uma cesárea, porque corta a barriga e corta a bexiga. Quando eles abriram a bexiga, não tinha pedra. Era apenas coágulo da outra cirurgia de 6 meses atrás. Porque houve sangramento muito forte. No momento lá da cirurgia, uns 3 dias, eles tiravam seringas e seringas cheias de coágulos. Mesmo assim, ficou muito coágulos dentro da bexiga. E formou uma bola gelatinosa. Então, quando eles abriram para tirar aquela suposta pedra, que em 2 ressonância não, ultrassom, fizemos 2 ultrassom para confirmação, realmente dava pedra. Mas o próprio doutor Davidson disse assim, isso aí pode ser um coágulo. Se tivesse certeza, bastaria destruir com laser. Sairia na urina e não haveria necessidade de cortes, né? Mas tudo passou, tudo já está bem, cirurgia já está praticamente boa, faz 33 anos, ou 33 dias hoje, né? 33 dias. Então nós já estamos trabalhando e vamos continuar. Depois de passar por isto, a gente renova, né? Renova a vida, renova a saúde, para continuarmos. Então nós ficamos muito agradecidos, mais uma vez, pela oração de toda a igreja. Eu sei que vocês seguram as coisas na oração. Também quero agradecer pela oração da irmã, da cirurgia da irmã Divina. Aliás, nem foi cirurgia. Eu orei por ela lá no hospital na hora da saída e falei com a irmã Noêmia, isso aí não é o que os médicos estão pensando, não. Porque os médicos, ao ver a barriga dela tão grande e aquela fraqueza, eles disseram, isso aí é um câncer. E o coração batendo bem devagarzinho. De fato, para olhar assim por fora, né, daria para pensar isto. Mas eu disse para a irmã Noêmia, não, o problema dela pode ser um outro problema, menos esse. E ela também falou, eu também não creio, pastor, porque Deus não iria curar ela e de repente voltar isso aí. Então o resultado não era nada grave, apenas uma tripa deu uma volta e aí interrompeu todo o intestino, interrompeu tudo. Mas os médicos trabalharam aquele intestino para ela própria desenrolar. Estava explicando para a Raquel
Existe um movimento nos nossos organismos que é chamado movimento peristáltico. E existem remédios para melhorar esse movimento. As tripas suas ficam assim lá dentro, né? Vai para lá, torce para cá, vira para lá, torce para cá. Quase todo órgão é autônomo. O que é órgão autônomo? É aquele que funciona sozinho. Por exemplo, você está dormindo, o coração está batendo. Você acaba de comer uma comida, logo você escuta lá o roncado das tripas, né? Elas começam a trabalhar. O estômago, ele pega a comida e vai apertando ela, vai massageando, até virar sopinha. Quando ela vira sopinha, ela joga no duodeno. E aí as células vêm buscar o que é delas. Vêm buscar. Célula dos olhos vai buscar vitamina A. E assim cada órgão vai buscar a sua nutrição. O professor dizia assim: você já pensou, você bebe 2 garrafas de cerveja na hora da comida, e aí o organismo chega, as células chegam para buscar o nutriente e vai encontrar álcool, aí elas pegam aquele álcool e ficam sem saber o que fazer, né? Como que elas vão levar álcool lá para o fígado? Leva, na verdade leva. Depois dá hepatite, não, é como que chama? Cirrose, né? Dá cirrose. Então, você fuma o cigarro, que eu falo de um modo geral, fuma um cigarro, a nicotina. O meu pai tirava berne de nós, naquele tempo dava berne demais, né? Tinha dia que achava 5, 6. Aí ele pegava o cigarro dele, puxava assim aquela fumaça e soprava no dedo. Quando ele soprava no dedo, ficava aquela borra preta. É a nicotina. Aí ele passava aquela borra preta em cima do berne assim, logo o berne saía, não aguentava aquilo. Então o seu pulmão vai enchendo daquilo. Aí é onde Mombrana diz: você está ingerindo câncer. Se você chegar lá no supermercado, na venda, seja onde for, e disser: me dá uma carteira de cigarro aí, você está dizendo: me dá um câncer aí, eu quero tantos de câncer. É a mesma coisa. Por isso que quase toda pessoa fumante morre de câncer no pulmão. E câncer no pulmão costuma durar 60 dias no máximo. É o câncer que mata mais rápido, né? Então, nós precisamos de ter cuidado com a alimentação. Você tem 2 corações. Um está aqui em cima do peito e o outro está no intestino. E você tem 2 cabeças, uma está aqui em cima e a outra está no intestino. Tudo que você come reflete na mente, reflete na cabeça. A maioria das depressões são alimentos que comprometeu a pessoa. No meu caso, eu tive um excesso de antibiótico e continua. E aí o doutor Marcos Santana, que é um médico especializado nisto, ele tira essa bactéria, porque o antibiótico cria bactéria nas tripas. E aquela bactéria, ela sobe para o cérebro. Só existe um remédio que
combate aquelas bactérias. Eu não lembro o nome dele aqui. Ele já é hoje usado até como um meio vivo que as pessoas vão doando e vão passando, né? É como fermento de pão. Então aquilo vai limpando as bactérias do intestino e vai ajudando o cérebro. Como que chama, Raquel? É Helicobacter? Kefir. Kefir. O Dr. Marcos Santana nos orientou lá, falou, tem muita gente que está doando mudas. Deu até o telefone de uma senhora lá que doa mudas. Porque coloca no leite de coco e aquela muda vai servir para você fazer outros. Nós encontramos lá no Shopping Goiânia a cápsula. Então aquela cápsula, ela não é a mesma bactéria viva, mas ajuda a limpar o intestino. E nós estamos muito agradecidos a Deus por Ele ter nos permitido viver mais um tempo, não é? Eu tenho certeza que Ele tem um propósito nisto. Eu tenho essa convicção, que Ele tem um propósito nisto. Mombrano disse que quando Deus termina com um homem aqui na terra, Ele recolhe ele. Cada pessoa que é recolhido dentro da normalidade é porque o tempo dele terminou. E existem aqueles que são recolhidos prematuramente, porque são filhos e não querem obedecer. Aí Deus leva ele, para ele não ficar pior, né? É uma forma que Deus faz para recolher filhos rebeldes. E nós tivemos mais um encontro. Lamentei não poder participar do encontro, porque no dia que eu fui tirar os pontos da cirurgia, a enfermeira, muito experiente, me disse assim, o senhor não deveria ir nesta viagem, porque além da viagem o senhor vai ficar assentado muito tempo. E ela, sendo evangélica, ela entende o que é uma convenção. Aí ela disse, o senhor não pode participar de uma convenção agora. Porque houve um pequeno problema na cirurgia, que foi até, serviu de experiência. O Dr. Davison disse para mim na hora de sair, arruma um pano quente e põe em cima, vai ajudar. Um pano quente. Mas eu cheguei em casa e falei com a Raquel, não precisa ser um pano, você pega uma garrafa dessa aí de 1,5 litro, esquenta uma água e põe dentro, ela passa a noite inteira morna. E aí põe em cima. E ela foi lá e pegou a água, parece que pôs ferver, e colocou dentro da garrafa e pôs lá em cima da minha barriga, por cima da coberta, e foi embora. Quando eu senti a dor, que eu bati a mão e tirei, já tinha queimado. Ainda bem que foi só de um lado. Então, fez uma queimadurazinha. Mas já está praticamente também curado, né? Resolvido. Mas tudo é experiência. É como eles dizem, é vivendo e aprendendo. Nós vamos continuar com a mensagem As Bodas do Cordeiro. Eu poderia entrar em outras mensagens novas e estudarmos, mas parece que fica faltando o acabamento. É como você começar uma casa
e deixar ela sem terminar. Quantas vezes nós temos visto isto? Obras públicas que prefeitos começam, desviam o dinheiro e deixam aquilo lá. Esquece aquilo para lá. Obras que o governo federal começa, deixa para lá, e depois o outro não quer fazer aquilo, porque ele quer fazer uma que ele vai aparecer. Ainda bem que o nosso ex-presidente terminou muitas obras, né? Inclusive a transposição do Rio São Francisco, que já tinha sido começado de uma maneira muito precária, e ele continuou. Ele fez muitas obras que estavam paradas. E então começaram a mensagem, não terminar ela, é deixar uma obra inacabada, não é? E aqui nós temos dois assuntos importantes nesta mensagem. Uma delas foi batido muito nesse encontro. Mas nós vamos continuar com esta mensagem. O irmão Brana, ele não era aquele costureiro que costurava sem cortar o pano, né? Então ele cortava o pano deixando o molde. Ele cortava e aquilo que sobrava é chamado de remanescente. Quer dizer, é parte do mesmo pano, mas pode até servir para outros serviços. Mas aquele vestido, aquela calça, aquela roupa que aquela costureira queria fazer, ela só pode aproveitar o que está dentro da medida. Só o que está dentro da medida. E isso mostra que Deus tem tomado a sua palavra e tem nos dado o corte onde deve ser cortado, onde deve ser aproveitado. O que passa disto é chamado de remanescente. Remanescente é tudo aquilo que sobra de um produto. Nós temos o remanescente da igreja, noiva, nós temos o remanescente dos judeus. Oportunamente nós vamos falar sobre isto. Foi o que sobraram, né? Os 144 mil sobraram dos judeus que foram mortos em holocaustos e por Hitler, Mussolini, de formas cruéis. Eles sobraram porque eles eram predestinados para estar lá em Israel nesses dias. Então nós vamos começar aqui a partir do parágrafo 169 da mensagem As Bodas do Cordeiro. E neste parágrafo, o irmão Brana abre aqui um leque para a simplicidade. A simplicidade. O mundo religioso, irmãos, está ficando muito distante da mensagem. Muito distante. Porque eles, como o irmão Brana explica aqui, estão construindo os edifícios de milhares e milhares de dólares, de reais, né? E eles constroem tantas igrejas grandes, bonitas. O profeta disse que eles não pensam que haverá um fim. E eles estão fazendo as coisas como se nunca o mundo fosse terminar. E isto tem levado as pessoas a gostarem, a viver dentro daquele sistema com certos até desafios. Eles falam assim, a nossa igreja é a maior, ela tem mais gente, ela é mais bonita. E atraindo as pessoas de maior importância da cidade.
Eles atraem pessoas ricas, pessoas intelectuais, porque é a convivência lá, não é? A pessoa vai congregar ali porque o deputado fulano de tal congrega lá, o prefeito congrega, e o empresário. Então eles vão ficando juntos. E a mensagem, à medida que nós vamos passando, ela está ficando muito simples. Muito simples. Povo da mensagem, especialmente nós temos que falar do nosso grupo, né? Da nossa igreja. É um povo que tem uma boa condição de vida, nós não temos nenhum irmão passando falta, todo mundo trabalha, todo mundo vive bem, mas nós não temos nada de luxo. Nada de luxo, tudo é simples, né? E se você não puder entender que Deus sempre trabalhou na simplicidade, você pode embaraçar com isto, você pode escandalizar por causa da simplicidade. Porque Deus não vai mudar isto, irmãos. Deus não vai mudar. Vocês veem que nós tivemos muitos pastores no começo da mensagem, até a década 80, que eram grandes pregadores, chamados de mestres, mas infelizmente não se pode confiar mais em seus ministérios. Eles não sabem que lugar eles estão perdidos, estão buscando liderança própria, não aceitam, um não aceita o outro, porque um quer ser, o outro também quer ser, e aí eles vão formando grupos e grupos e grupos e grupos. Mas a mensagem, ela tem um eixo onde ela começou. E é dentro desse eixo que nós vamos chegar à perfeição para o rapto. E os pastores que têm pregado nesse companheirismo são pessoas tão humildes, né? Vocês ouviram o encontro? Pastores que são tão humildes que às vezes um evangelista nosso pregaria uma mensagem com mais entusiasmo e com mais profundidade. Mas são pastores. São eles que ganharam ovelhas, que têm rebanhos e que são respeitados como pastores lá nos seus campos. E às vezes o evangelista prega bem, mas nunca ganhou uma alma sequer para Jesus. Então isso é muito relativo, não é? Por que que os simples ganham e os importantes não? Por que que os importantes estão ficando cada dia com as suas igrejas mais pequenas, desaparecendo o povo? Mas não era ele que era para reger, pregar e liderar a mensagem no Brasil? Não existe isto, irmãos. O povo da mensagem gostam da simplicidade. Ontem eu estava visitando o irmão Geraldo, nem sei se ele vem para cá, mas eu achei tão difícil de começar a falar da mensagem para aquele casal. Muito difícil, porque ele é surdo. A gente fala, ele quase não ouve, não entende o que está falando. E eles não estão vindo para a mensagem como aqueles irmãos que descobriram o batismo, descobriram o profeta, e aí você só tem que alinhar eles na doutrina. Não, eles estão vindo
porque não gostam da igreja por causa de barulho. Irmão Branham diz, se você se preocupa com barulhos, você não vai poder viver lá no milênio, porque lá haverá muito barulhos, muito mesmo. É claro que enquanto nós estamos, às vezes até doentes da cabeça, né? O idoso, ele vai ficando de um certo modo, porque ele não gosta muito de barulho. Mas lá não vai ter idoso, não vai ter doente. É tudo jovem, de 18 a 22 anos. Vai ter, como diz o pastor Joaquim, vai ter fogo, vai pular, não é? Vai ser maravilhoso. Então nós temos essas dificuldades, as pessoas estão tendo muita dificuldade para vir para a mensagem, principalmente porque nós somos humildes e pequenos, pouca gente. Eles esquecem de que Jesus disse que o caminho que conduz à vida eterna, a porta é estreita e o caminho é espinhoso, e poucos os que entram por ele. A exemplo de Noé, apenas 8, e Noé não era nem o tipo da noiva, ele era o tipo da salvação comum. E nós temos estas coisas. Então nós queremos aqui começar no parágrafo 169, quando nós tínhamos um pequeno tambor aqui em algum lugar no beco, com um pandeiro batendo nas costas de nossas mãos e um velho violão dedilhado, e tendo uma reunião na rua, aqueles cultos de rua, não é? Eu lembro muito bem quando nós começamos a pregar a mensagem, a maioria dos nossos cultos era nas praças, nas ruas. Então, nas ruas, você era modesto, mas quando chegamos a ter prédios de 3 ou 4 milhões de dólares e grandes coisas assim, ficamos tão arrogantes que esquecemos disso. Isso mesmo, polidos como o mundo. Nós esquecemos, irmãos. Olha bem essa palavra, esquecemos. Porque a maioria de nós nesta era, porque em cada era existe um povo, existe uma evolução. A nossa era agora, para quem tem mais de 60 anos, conviveu com as duas partes. Conviveu com aquela parte pobre e já tem alcançado, na maioria, boas coisas, boas casas, bons carros e já com boas condições. Mas eu estava meditando nisto, uma irmã criticando uma casa porque ela está suja, quer dizer, não foi pintada recentemente. E uma exigência muito grande, eu disse assim, ela esqueceu que ela foi criada em casa de pau a pique, cheio de barbeiro e daquele outro insetozinho que vem à noite comer a gente, percevejo. A minha mãe, ela levantava quase a noite inteira, ia com a lamparina assim naquelas frestas do barreado, que o barro racha e forma uma fresta, né? Um buraco. Ela ficava ali com a lamparina queimando aqueles percevejos, porque era demais. Então nós fomos criados ali, a telha era de palha, passando muita necessidade, e hoje nós queremos tantas coisas de luxo. A mesma pessoa
É claro, se você pode ter uma coisa melhor, um carro melhor, uma casa melhor, Deus te deu, então você deve ser agradecido. Mas não esqueça de onde você veio. O problema é que nós esquecemos. Eu creio que foi Davi que disse que ele foi tirado do monturo, né? Do monturo, do lixo, e assentado entre os príncipes. Então nós viemos de lá, muitas vezes dos monturos, do lixo, do pecado, e Deus nos trouxe para estarmos aqui fazendo parte da sua noiva. É uma grande coisa, irmãos, pertencer à noiva do Senhor Jesus. Então, ficam arrogantes por causa daquilo que eles têm. Eu estava em um lugar outro dia onde um irmão abençoado havia um monte de pessoas trabalhando para ele. E se todas as mulheres saíssem de lá na hora do café, para fazer uma pausa para o café, todas as mulheres ali dentro teriam cabelos curtos e usavam batom. Agora você diz, irmão Brana, você não tem que dizer isso. Eu tenho, a Bíblia diz isso, está certo? Você não tem que dizer, não, eu tenho. Porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando um povo que sofre influências, como a irmã estava falando para as crianças. É uma influência terrível. Você sofre influência no emprego, na escola e até em ouvir determinados pastores, que não estão mais no companheirismo, e você acaba de ouvir e fica todo influenciado com aquilo. Querem saber qual é uma das piores coisas para influenciar nesses dias? É a moda. A moda, ela tem sido trabalhada de uma forma tão proposital, são pessoas inspiradas. A maioria dos estilistas que preparam as roupas das mulheres são homossexuais. Eles têm uma dedicação, uma inspiração para inventar modas que fazem a mulher se tornar mais atraente. E além disto, nós temos a nossa alimentação. Você vai num supermercado, você tem tanta coisa oferecida ali para você alimentar, e às vezes aquilo pode ser um câncer que você está colocando no seu organismo, especialmente industrializados. Nós somos influenciados por moças, por rapazes, rapazes por moças. Somos influenciados a estudar, o que é uma boa coisa, mas você não deve fazer isso por influência, mas sim por convicção. Nós somos influenciados até na maneira de pregar, porque cada pastor tem o seu estilo. E ele às vezes quer pregar porque ele ouviu lá um pregador que fez o povo chorar, que fez o povo gritar, e aí ele quer pregar para fazer a mesma coisa. Então a igreja, ela não tem a obrigação de se comportar da mesma maneira com pregadores diferentes. A igreja, às vezes, ela tem que calar, ficar quieta, ouvindo, e aquilo trabalha o seu coração, trabalha a sua vida,
de maneira que ele muda. Ele muda. As pregações onde há muitos gritos, eles não têm tido bons resultados ultimamente. Porque nós já aprendemos com o profeta sobre a emoção. Então eles trabalham a emoção. Tem pastor que faz curso para isso, para provocar emoção no povo. E a emoção é um fogo de palha. Ele pega até mais fácil, mais bonito, mas logo acaba tudo e ele apaga. Pega uma tora de aroeira seca e põe lá no fogo e acende. Ele fica ali, 2, 3 dias queimando, a brasa acesa, porque é uma madeira consistente. Então o cristão, ele não é motivado. Ele é aquele que está na igreja hoje, como disse Simão Brana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, a mesma pessoa. E quantos sermões você não ouviu durante esse tempo? Mas teve aqueles que te fez gritar, falar línguas estranhas e dançar no espírito, mas teve aqueles que você ouviu na quietude. Não esqueça isso, a voz de Deus, ela sempre vem na quietude. Às vezes ele troveja antes, às vezes ele relampeia antes, como lá na caverna de Elias. Às vezes acontece muitos hinos bonitos na igreja, e a igreja alegra, canta, e aquela alegria toda, de repente Deus vai falar. E aí é a voz de Deus. A voz de Deus, ela passa do Espírito. Você sabe por que você emociona? É porque você está no Espírito. Por isso você emociona. Mas quando Deus vai tratar com a alma, com aquela companheira dele desde a fundação do mundo, ele trata na quietude. E a alma, ela tem muito mais ligação com Deus. Ela tem muito mais ligação, porque o Espírito você recebeu no dia que nasceu. Começou lá na hora que você saiu do ventre da mãe. Mas a alma não, ela veio da eternidade e entrou naquele corpo, e ela vai ficar ali para sempre, eternamente. Ela só muda de corpo. Ela sai desse corpo, ele vai para a sepultura, ela fica na sexta dimensão, volta na ressurreição, vai para as bodas do Cordeiro, depois desce aqui para a terra, e aí entra na eternidade. Então ela não é apenas o Espírito. Deixa eu ver aqui na mensagem, humilha-te, como o irmão Brana liga este assunto. Veja só, ele tinha saudade do tempo do tambor. As pessoas batem o tambor com as costas da mão, né? E o violãozinho, fazendo um culto ao ar livre. Tudo isso tem tempo. Se hoje nós sairmos daqui com um pandeiro, com um violão, e formos para a praça, dificilmente uma pessoa vai parar para nos ouvir. A hora, irmãos, é muito temerosa, muito mesmo. Nós temos que caçar. Você fala, não, pastor, procurar, tá bom. Temos que caçar esse último eleito
como um garimpeiro procura uma pedra de diamante. Ele tem que passar por caminhões e caminhões de cascalho, lavar tudo aquilo para que no meio ele encontre essa pedra de diamante. O eleito é a mesma coisa. Nós estamos trabalhando, não vamos parar, vamos pregar, mas nós sabemos que é uma pedra de diamante escondida aí no meio desta montanha de pedras. Então a mensagem humilha-te. Nós temos aqui o parágrafo 77. Sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Não sabe. É a mesma coisa de você pegar uma arma automática com 100 munições dentro e entregar para uma pessoa adolescente que nunca viu uma arma e dizer para ele: vai usar isso aqui, hein? Porque o inimigo vai chegar, a onça vai chegar e a única salvação é esta arma. Então a mesma coisa é o poder, você vai usar o poder. Todos nós oramos e jejuamos para ter poder. O pregador, quando ele está ali no quartinho da espera, ele faz voto com Deus, ele chora, ele põe o rosto no chão, pedindo poder. Porque todos acham que precisam de poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que é que acompanha isso. Porque você vai usar uma arma perigosa. Então você não sabe o que acompanha. O caminho para cima é para baixo sempre. Olha só a humildade. A maneira de você crescer com Deus é humilhando-se, é descendo. Quando você vê um irmão que começa a pensar no ministério e fica arrogante, você deve saber que ele está na contramão. E quem está na contramão vai ser acidentado. Está na contramão. E Deus somente pode operar tal como nós lhes deixamos operar. E há tantas coisas maravilhosas que eu desejo, que eu dizendo. Sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isso. Poder. Aqui nós poderíamos parar e citarmos muitos acontecimentos bíblicos para vocês entenderem melhor. O irmão Brana foi um profeta usado por Deus para qualquer finalidade que precisasse de ser usado. Ele podia abrir o Mar Vermelho se ele vivesse, se o Mar Vermelho estivesse hoje na frente dele. Ele podia fazer a pedra, a rocha, dar um rio de água. Ele podia fazer o Jordão abrir. Eu estava meditando o que esses homens tinham quando eles operaram estes milagres. Eles tinham uma coisa simples. Moisés, para abrir o mar, ele tinha uma vara seca. Era um pedaço de pau que ele usava para pastorear ovelhas. Ele tocou no mar
Deus permitiu que ele usasse aquela vara. Ele poderia ter chegado lá e dito a palavra: mar, abre para a direita e para a esquerda, porque nós vamos passar. Mas ele tocou com a vara para que ele abrisse. Quando Eliseu estava de lá do Rio Jordão, que ele precisava voltar, ele poderia ter dito a palavra: Jordão, há poucos dias passamos aqui, Elias mandou você abrir, e você fez uma barragem aí, deixou a terra seca, eu quero que repita a mesma coisa. Não, ele pegou a capa e tocou nela, na água. Veja só, ele usou uma capa para aquele propósito. E quando ele tocou a capa, as águas começaram a abrir. Por que que você vai no médico? Porque o médico vai te passar um remédio. Se aquele remédio é acertado, você vai tomar o remédio e vai ser curado. Então o remédio é a varinha mágica do médico. Ele vai tocar em você e você vai ser curado. E aí você vai dizer quem foi que te curou? O Senhor Jesus Cristo. Ele usou o médico, não importa, mas quem me curou foi o Senhor Jesus Cristo. O médico corta, mas a cicatriz, as células, é Deus quem o fecha. É Deus que cicatriza. Se Deus nunca entrar em cena, aquele corte vai ficar aberto para sempre. Então, Deus sempre faz isso. Ele usa algo para que você realize o milagre. Então, a simplicidade é isto, é você saber usar a coisa que Deus colocou em sua mão. E o que fazer desse poder? Nós precisamos que Deus continue curando os enfermos em nosso meio. Nós precisamos da solução dos problemas de famílias, de negócios, porque nós somos humanos e estamos caminhando. Mas o maior poder que nós estamos necessitados, e eu digo com toda sinceridade, a noiva ainda não entrou nesse terreno, em lugar nenhum, que é o poder da ressurreição dos mortos. E ela não fará isto apenas por pregações. Eu estava ouvindo um pregador americano pregar para uma igreja grande, e ele pregava de uma forma tão eloquente, e o intérprete dele, um garotinho, virava uma bola no ar assim, gritando. E eu fiquei ouvindo, ele pregou muito bem sobre o inferno. Ele pregou muito bem sobre o rico que estava ali no inferno e Lázaro que estava lá nos céus. Aí ele diz assim, que o rico pediu para Lázaro tocar a ponta do dedo na água e tocar na língua dele. Aí o pregador diz assim, por que ele pediu? Porque no inferno não tem água. Já pensou milhares de anos sem água? E o inferno, ele é escuro, lá não tem luz. No inferno, ele é escuro e ele é
quente. Acende um fogo aí numa invernada de pasto alto e fica 10 metros de distância dele. Aquele calor insuportável. É assim que é o inferno. Ele é quente, ele não tem luz, ele não tem água. Por isso o rico disse para Lázaro tocar a ponta do dedo molhado na língua dele, porque ele tinha muita sede. Eu lembro quando eu estava na UTI uma época, e eu pedia, pelo amor de Deus, às enfermeiras, me dê água, por favor, me dê água, por favor. Aí ela ia lá e falava assim, o senhor não pode beber água, porque senão o senhor morre. Aí ela pegava um algodão, ia lá, dava uma molhadinha nele, dava uma apertadinha para ficar bem pouquinho, e vinha e passava só aquele algodãozinho assim na minha boca. Mais nada. Então, o inferno, você está precisando de água, porque a pessoa que perde sangue, ele fica muito sedenta. E ali no inferno não tem água para ninguém. Tem gente que vai viver no inferno 10 milhões de anos, dependendo da sentença que ele pegar. Olha só. Então nós precisamos de humildade para termos o poder. E depois de termos o poder, o que faríamos com isto? Quando aquela trama veio para a frente do púlpito do irmão Brana, um casal fazendo amor, cenas baixas na frente da igreja. O anjo disse para o irmão Brana, esta é a trama que eu te avisei que iria acontecer. Faça deles o que você quiser. Se o irmão Brana tivesse dito para o anjo, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar por sua conta. Sabe o que o anjo tinha feito? Dado neles um limpa, metido a espada, cortado, jogado para lá. Porque anjo não tem a compaixão que tinha o irmão Brana. Mas o irmão Brana, olhando para eles, diz assim, eu vos perdoo. Porque pecado no mínimo, quer dizer, o meu, é pecado no máximo. Eu não sou o culpado disso aí, mas eu sou o culpado do mínimo. Então ele se colocou na condição de humildade. Olha o que é humildade. Ele foi humilde, porque o acidente que estava acontecendo ali era vergonhoso. Quem sabe quantas moças correram, quantas mulheres, quantos homens correram dali para não ver o que estava acontecendo. E o irmão Brana usou a humildade, depois o poder. E quando ele diz assim, eu os perdoo, desceu uma unção naquela igreja, muitas curas aconteceram. Olha o poder. Muitas curas, por causa do poder que desceu ali, que superou aquela cena e começou a falar aos corações e agir aos corações. Então veja só, aqui na mensagem humilha-te. Sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Está vendo, elas realmente não sabem o que acompanha isso. O caminho para cima, viu, irmãos? Caminho de subir é para baixo. Você quer ficar grande? Desce.
Você quer ficar grande? Desce. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus, e então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho. O irmão Geraldo falou, nós vamos sair da Assembleia de Deus porque nós não aguentamos mais o barulho. A irmã diz assim, tem um pregador lá que parece um leiloeiro de gado. Ele fala uma palavra atrás da outra, eu sei como que é. Ninguém entende nada, né? Então, pensam que eles vieram lá de São Paulo, ganhando 30 mil reais, 50 mil, para pregar naquela campanha. E aí, quando eles sobem, eles têm que soltar o verbo, não é? E gritar, e gritar, e gritar. E o povão quer isso. O povão quer isso. Eu estava observando aquelas mulheres de cabelo cortado, de brinco balangando, e elas rodando assim no ar e pulando. O povo todo, aquelas mulheres de cabelo curto, pulando assim no meio, com aquele pregador, com uma mensagem muito especial. Vocês sabem por que os ismos da mensagem está crescendo? Não é porque eles ficaram contra nós, não. É por causa da porta larga que eles estão implantando nas suas igrejas. Porta larga. As músicas com aqueles cantores barbudinhos e aquelas coisas, e eles começam a cantar, e cada igreja delas é bateria para dar o ritmo, não é? Cada igreja daquelas tem um cantor especial, imitador da voz da profecia. Voz da verdade. Então eles ficam ali, e aquela mulherada dançando, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu estava vendo um culto de um pastor, culto fúnebre, o pastor no caixão lá na frente, e o líder lá cantando os hinos, os irmãos batendo as baterias, e o povão dançando. Tinha gente que vinha correndo, passava perto do caixão correndo, pulando. Eu pensei, oh meu Deus, aonde vai parar isso? Pastor Joãozinho, lá de Ceilândia, partiu essa semana. Todo respeito ao ministério dele, né? Humilha diante dele. Isso é verdadeiramente poder. Você quer poder? Seja humilde. Por que, irmãos? Vamos pensar aqui. Você vai ter poder quem? Sobre quem? É sobre os políticos? Não, você não quer nem saber de político. Você vai ter o poder sobre quem? A NASA? Você não sabe nem o que é NASA. Nem eu. Mas eu sei que é uma coisa muito misteriosa que controla o mundo. Você quer poder para quê? Descobrir poço de petróleo? Não sendo aqui no Brasil, porque se for aqui, você morre dentro de 3 dias. Vale do Rio Doce está vigiando tudo. Para que você quer poder? Para sair aí fazendo maravilhas e o povo correndo atrás, chega na igreja, todo mundo reúne, enche os estádios. Não. O poder que a igreja tem, a noiva tem, ela é para ser usada em prol da noiva. Vocês querem saber de uma coisa, irmãos? Quanto mais nós orarmos, mais humilharmos, mais enchermos o Espírito Santo, menor vai ficando a igreja.
menor vai ficando a igreja. Porque o ímpio, ele não permanece. Isso é bíblico. Não quero dizer que se alguém está mudando, seja um ímpio, nada disso. Você me mostre uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde, não uma arrogância, uma igreja, somente uma igreja dócil e humilde. Eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. Irmãos, quando o pastor fala assim, irmãos, vamos orar por um caso assim, 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 dentro de horas e de dias, aquele problema desaparece. Eu cheguei lá no hospital, estava a irmã Divina, tão magrinha, tão fraca, barriga grande, animadinha. Aí eu conversei um pouquinho com ela, orei por ela com todo amor, lembrando sempre da irmã Bel. Aí eu saí, a irmã Noêmia saiu atrás e disse, pastor, os médicos estão suspeitando de câncer, porque a barriga dela está toda inchada. Eu falei, irmã, eles têm razão para isso. Só porque não é câncer, não. Ela foi curada faz 4 anos. Eu disse a ela, não é câncer, irmão, isso aí pode ser uma coisa simples. Vamos confiar. E pelo jeito ela já está voltando com saúde. Já está comendo comida sólida. Né, irmão Pedro? Sabe o que era? Só uma tripa torcida. Só uma tripa torcida. Os médicos deram remédio. Aí eu estava explicando para a Raquel. Eu sou analfabeto, ela é professora, mas às vezes eu tenho que dar uma de professor, né? Eu falei, olha, nosso organismo tem um movimento chamado movimento peristáltico. É aquele movimento que as tripas não roncam dentro. Ronca, quando você come a comida, as tripas ficam roncando, elas estão mexendo. Seu coração bate, você nem preocupa, vai dormir, é o nervoso autônomo trabalhando. E assim todos os órgãos, o fígado chega a sofrer uma modificação com 6 meses. Cada órgão nosso sofre uma mudança. Então a tripa da irmã deu um nó lá. Os médicos dão remédio, com certeza, para aumentar o movimento peristáltico, né? De repente ela distorce, tudo volta ao normal. Então veja só, nós encontramos uma igreja que tem favor com Deus. Estava lembrando da irmã Bel. Ela temia ficar na mão dos outros no fim da vida. Irmãos, vocês querem ver um exemplo? Mas tem que ser, ficar com o coração forte, hein? Vai lá ver o irmão Vicente, em Pilolândia. Eu fiquei a tarde inteira e até a madrugada sem esquecer o irmão Vicente 1 segundo. Aquele homem com a boca aberta, respirando com a boca aberta, não fala mais nada, não mexe com a mão, não mexe com o pé, tudo duro, as feridas estão comendo o corpo dele, mas ele está normal na mente. Nós chegamos lá, o Raine passou do lado dele, que ele enxerga, porque só tem um olho, né? E ele olhou para o Raine e gungunou.
Eu fui lá também, ele gungunou comigo. Mas ali está uma pessoa numa condição terrível. A irmã Bel não queria chegar àquela situação. Você não admite, você fica... Fala, gente, esse irmão era tão bom, era tão alegre, tão feliz com a gente. E agora aqui desse jeito, já tem uns 2 anos, passa a noite, amanhece e anoitece, sem mexer sequer com um dedo. A irmã Bel pediu a Deus para não deixar ela chegar nisso. É tão bom você ver, quer dizer, bom não, o bom é ter vida, né? Claro. Bom é você poder pular, gritar, correr. Mas quando você encontra um irmão, como eu já vi alguns partirem, a pessoa simplesmente vai parando o pulso, vai diminuindo, de repente ela esfria, aí você fala para a família assim, ó, ela já está do outro lado. A doutora, a enfermeira divina, a Antônia, ela acompanhou a morte, a partida da irmã Edith, e orientou tudo. Ela disse, só vai conversando com ela, porque ela está em consciência. Vai falando para ela que ela está indo para o céu, que os anjos estão vindo. Pode falar com ela, pode animar ela. Mas a pessoa não está ali mais sofrendo, porque ela está no fim da vida e na hora certa que Deus marcou, ela vai. Então a igreja ela tem o poder de orar pelas pessoas, para elas poder viver a vida e até na hora de partir, Deus cuidar delas. Eu estou me referindo à irmã Bel. A irmã Bel orou. E Deus tirou ela de uma forma muito especial. Eu iria entrar na mensagem agora, as bodas do Cordeiro, mas eu não vou entrar porque já venceu o horário. Nós vamos deixar para o próximo culto. Eu anotei aqui no parágrafo que eu li sobre a humildade da igreja, que tinha o tambor, que tinha o violão, que fazia culto na rua. E lembrei do nascimento de Jesus, que o irmão Brana falou aqui na fita, em um estábulo. Estábulos, irmãos, é um curral. Curral onde frequentam animais. E manjedoura é o coxo de poçal. Então ele nasceu no estábulo e foi deitado na manjedoura. E que roupa tinha ele? Nenhuma. Nenhuma. Eu gostaria de discutir com um teólogo sobre o parto de Jesus. Como foi que aconteceu? Eu sei como foi, você também sabe. Mas eles não tinham roupa para embrulhar a criança. Aí tinha lá as cangas dos bois lá em cima, geralmente eles colocam em cima da cerca. José foi lá e cortou a faixa que enrola no pescoço, aonde fica o pescoço do boi, na canga, né? Enrola uma faixa para não machucar o pescoço do boi.
Ele foi lá e cortou aquela faixa, desenrolou ela e chegou e enrolou em Jesus para ele não morrer de frio. Porque o bebê, quando nasce, ele tem muito frio, né? Ele estava lá dentro com 38 graus. Aí ele cai fora e vem o vento e vem o frio. Quando Esdras nasceu, nós colocamos ele na cama, vestimos paletó de frio, vestimos roupa, tampamos ele com cobertor. Aí o médico chegou. O médico chegou e falou: meu Deus, vocês matam o menino. Que isso? E arrancou a roupa dele, deixou ele peladinho. Abriu o vitrô e falou assim: liga o ar aí, liga o ar. Falei: não, doutor. Ar ligado dá pneumonia, nós não vamos fazer isso não. Vou concordar com o senhor, em outras palavras, até o senhor sair daqui, dele ficar desembrulhado, mas ar não. Então isso acontece. Jesus nasceu aonde não tinha nenhum refúgio, não tinha agasalho, não tinha nada. Não tinha uma vizinha para falar assim: ô vizinha, tem uma saia velha guardada lá? A minha mãe era assim, ela saía atrás das vizinhas pedindo roupa usada para fazer nosso enxoval. Não tem não, vizinha? Mas nem isto sobrou para eles. Era uma multidão que estava ali em Belém. E lá nasceu Jesus, humilde numa manjedoura. Nós vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos humildes, que possamos submeter, ó Pai, a humildade do Espírito. Nós queremos crescer, queremos pregar mensagem que faça o povo vibrar, chorar, mas nós queremos começar da humildade. Ajuda-nos nesta noite, ó Pai. Quando voltarmos aqui, o Senhor esteja conosco. Venha curar os enfermos, venha libertar as pessoas. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, até a noite, Deus permitindo, nós estaremos aqui. O irmão Valdivino e família na Fazenda Nova nos acompanhou, nosso abraço a vocês. A irmã Marli e Antônio está em Diara, está passeando, né, irmã Marli? Visitando a mamãe, Deus abençoe. O Hermi Alves em Cachoeira de Goiás e a Rebeca Júlia. Deus te abençoe, minha filha. Deus te dê graça, viu? Te ajuda. Se é a Rebeca Júlia que eu estou pensando, deve ser ela. Nosso abraço. Então nós estaremos aqui, deixa eu ver no celular também, irmão Pedro, porque no celular nós temos algumas pessoas que eu passo para eles o link. E eles nos acompanham e gostam de ser notificados, né? Está aqui o irmão Adeilson. Não sei se ele está passando a mensagem ou está ouvindo o culto. De todos modos, Deus abençoe. A irmã Priscila, ela vai ouvir o culto mais tarde um pouco, porque agora lá já é 5 horas da tarde. A irmã Neuza em Fazenda Nova, e a irmã Sara em Cachoeira, irmão José Maria em Surami, Recanto das Águias, nosso abraço, meu irmão. Que Deus acompanhe vocês, estejam com vocês, em nome de Jesus. Amém. Nosso abraço a todos.
estender suas mãos para mim. Não sei como posso viver, mesmo assim vou lutando para um dia vencer. A fé é meu grande alimento, passo tristes momentos só clamando a Jesus. Eu peço por um fardo mais leve, e que Deus seja breve em trazer sua luz. Entrego a minha vida, pois no fim desta vida vai me receber. Um dia cessará a tortura, com Jesus em ternura vou pra sempre viver. A fé é meu grande alimento, passo tristes momentos só clamando a Jesus. Eu peço por um fardo mais leve, e que Deus seja breve em trazer sua luz. A fé é meu grande alimento, passo tristes momentos só clamando a Jesus. Eu peço por um fardo mais leve, e que Deus seja breve em trazer sua luz.